Graça e paz, queridos. Aqui quem está falando é o professor Mateus e é uma alegria poder gravar hoje mais um capítulo dessa nossa longa jornada de ler a Bíblia toda em um ano. Nós estamos chegando ao fim dessa jornada e hoje eu vou ter o prazer de iniciar a carta do apóstolo Tiago, que nós estaremos lendo o capítulo 1, 2 e 3 hoje e amanhã o 4 e o 5. Mas antes de nós falarmos sobre essa carta maravilhosa, sobre o autor e sobre o conteúdo dos 3 primeiros capítulos, eu gostaria de orar com você. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque o Senhor nos acompanhou durante todo esse ano, nos enriquecendo pela leitura das Escrituras, com tantas exposições abençoadas. E nós estamos chegando ao fim. Faltam alguns livros só, Senhor. Nos ajude a chegar até o fim, nos ajude a perseverar. Nós confiamos em Ti também para essa grande tarefa de ler a Tua palavra e de entendê-la. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Que nessa manhã nossos corações se abram para o entendimento das Escrituras e que, assim como o livro que nós vamos ler ensina, nós possamos ser fiéis praticantes daquilo que ouvimos. O Senhor nos conduza. Esse é o nosso pedido essa manhã, em nome de Jesus. Amados, nós vamos falar hoje sobre a carta de Tiago. É muito importante já começarmos a entender que o Tiago que escreve essa carta não é aquele Tiago dos três discípulos mais próximos, aquele Tiago que era irmão de João, filho de Zebedeu. Não, nós não estamos falando desse Tiago. Nós estamos falando do Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus. Tão humilde que assim não se apresenta. Era chamado por Jacobo, pela igreja primitiva. Provavelmente Tiago foi um dos primeiros pastores da igreja de Jerusalém. E essa carta é uma carta às pessoas que são judeus e se espalharam por várias províncias. Houve uma grande dispersão e Tiago enviou essa carta para eles. Tiago era um ótimo pastor, foi extremamente importante em decisões para a igreja toda. Ele era uma coluna da igreja. Não era um dos 12, mas se tornou um apóstolo porque viu tudo que Jesus fez e continuou trabalhando e também foi depois, inclusive, martirizado. Queridos, eu gostaria também de frisar que é muito interessante quando nós lemos a carta de Tiago, como nós encontramos o ensino de Jesus de forma tão explícita, somada aos ensinos de Provérbios. Podemos dizer que é uma carta de muita sabedoria. Eu fiquei muito feliz porque eu pude expor também outros textos do apóstolo Paulo, como Gálatas, e muitas pessoas pensam que eles são contrários, né? Porque um fala da liberdade, da justificação pela fé, e esse aqui vai falar muito sobre as obras. Mas nessa jornada, que nós não nos percamos nessa dualidade e nós entendamos que uma coisa é complementar a outra, que a fé, ela nos impulsiona para boas obras. É isso que o Tiago vai falar. Mas vamos lá. No capítulo 1, ele começa se saudando, se apresentando como servo de Deus e servo de Jesus. Ele diz que a carta são para as 12 tribos dispersas entre as nações. E ele vem já começando a falar sobre provações e tentações. Primeiro ele vai falar sobre provação. Ele fala que nós devemos ficar felizes quando passarmos por provações. Vamos pensar em provação. Quando a pessoa é perseguida, quando parece que nada dá certo, quando as coisas estão complicadas, quando te caluniam, ele está chamando isso de provação. E ele está dizendo que quando isso prova a nossa fé, não no sentido para ver se a nossa fé é boa, mas para saber se a nossa fé está sedimentada no lugar correto. E ele está dizendo que a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês, isso é o verso 4, vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. E aqui é muito interessante, como o Tiago trata maturidade e integridade de maneira tão literal. Maduro como alguém pronto, íntegro como alguém completo, alguém inteiro. Porque ele está dizendo que quando nós somos maduros e íntegros, ou seja, quando nós estamos prontos e inteiros, não nos falta mais nada. Então, a prova da nossa fé nos leva ao status de completo. Então ele está dizendo que nós devemos nos alegrar pelas provações. Está dizendo que no 5 ele vai dizer que nós devemos pedir sabedoria ao Senhor. E aí ele vai dizer no verso 6 que nós devemos pedir com fé, sem duvidar. E ele vai dizer que aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ou seja, quem não tem fé é inconstante. Ele vai dizer, inclusive, no verso 8, que essa pessoa é dividida e instável.
E ela diz que esse tipo de pessoa não recebe nada do Senhor. E aí ele vai falando, vai com outros conselhos de sabedoria no 9, no 10, no 11, no 12. Ele vai dizer que feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Agora ele faz uma diferença no verso 3 entre ser provado e tentado. A gente mistura esses dois conceitos, são bem diferentes. Provado é quando nós percebemos que nós estamos estamos apanhando, estamos levando pancada da vida e nos mantemos firmes porque nossa raiz, nosso alicerce está em Jesus. Agora, tentação, ele vai dizer que tentação, não podemos dizer que, inclusive, tentação provém de Deus. Nós somos provados por Deus, mas não tentados por Deus. Porque cada um, ele vai dizer, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Então, nós não somos tentados. O Tiago está dizendo que nós não somos tentados por Deus e que a principal raiz de tentação é o nosso próprio desejo. Você pode falar, mas não é o diabo que nos tenta? O diabo não nos tenta em área que nosso desejo não está aguçado. O diabo não vai te tentar numa área onde sua cobiça já não está pronta para ser tentada. Ele dá comida para quem tem fome. Então a raiz da nossa tentação é o nosso próprio mal interior. É a nossa própria corrupção humana. É isso que Tiago está deixando bem claro. Verso 16 ele vai dizer que nós não devemos nos enganar, que toda dádiva, verso 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Então, está dizendo que nós não podemos nos enganar. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é maravilhoso, isso não provém do diabo, isso não provém da carne, isso provém de Deus. Portanto, devemos dar glórias a Deus por tudo que é bom. E aqui ele traz um conceito de graça comum, quando nós conseguimos ver Deus nas coisas boas do mundo, nas coisas que são perfeitas no mundo. Pastor, dá para encontrar? Lógico que dá, tanto a natureza, os dons que as pessoas recebem, que edificam, tudo isso que edifica, que faz bem para o homem e que glorifica a Deus, ela vem do Senhor e nós precisamos reconhecer isso. E agora, a partir do verso 19, ele vai falar sobre a prática da palavra, não só ouvir a palavra. Vai dizer que nós devemos ser tardios para irar-se, tardios para falar, mas devemos ser prontos para ouvir. E ele vai dizer que na ira do homem não produz a justiça de Deus, vai falar para nós nos livrarmos de nossa impureza, de nossas maldades, e devemos acolher a palavra, humildemente, a palavra que foi implantada no nosso coração, porque ela tem poder para nos salvar. Verso 22 ele vai falar sobre ser praticante, não só ouvinte, porque aquele que só ouve fica se enganando, ele não está colocando em prática. E aí ele é como homem, ele vai usar um exemplo aqui, que ele é um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece da sua aparência. Nós temos que lembrar que Tiago está falando de uma época onde nós não tínhamos espelhos em todos os lugares. Tampouco tínhamos um espelho tão nítido como temos hoje. Tínhamos bronze polido, metal polido, e a pessoa não tinha o tempo todo acesso a esse material. Então o Tiago está usando esse exemplo, dizendo, você olha para o espelho, depois fica tanto tempo sem olhar no espelho que você esquece como que você é. Olha que interessante. Uma realidade que nós não entenderíamos hoje. Mas eles entenderam naquela época. E ele falando que aquele que lê a palavra e não pratica, ele é igual a essa pessoa. Ele nem se lembra do que leu, ele nem se lembra de quem ele é, e ele acaba ficando distante da realidade. O verso 26, terminando o primeiro capítulo, ele está dizendo que se alguém se considera religioso, ele tem que provar isso cuidando da sua própria língua. E no final ele vai dizer que a religião imaculada é cuidar dos órfãos, das viúvas e suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ele está dizendo que a verdadeira religião precisa produzir frutos de misericórdia. Se ela não produz frutos de misericórdia, nós não entendemos a fé no Senhor Jesus. No verso 2, ele vai trabalhar a acepção de pessoas, de tratar pessoas ricas de maneira diferente do que pessoas pobres. Ele vai dar o exemplo de se um rico chegar na igreja, como ele não pode ser tratado melhor do que um pobre que entra na igreja. E ele vai dizer que se isso acontece, é falta de compreensão do mandamento de Jesus, que é amar como ele nos amou, e também é negar a própria lei, que é amar o próximo como a si mesmo. E ele está dizendo que isso é pecado e nós estamos transgredindo a lei, e quem transgride a lei num só ponto, transgride em todos os mandamentos. E
O verso 13, por exemplo, ele está dizendo porque será exigido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Ele está dizendo que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, os misericordiosos, que tratam todos com amor e misericórdia, receberão tratamento misericordioso porque plantaram misericórdia, ao passo que aqueles que esqueceram a misericórdia um dia terão que prestar conta diante de Deus. E aqui a parte que as pessoas acabam trazendo certa polêmica, a partir do verso 14, que ele vai falar sobre fé e obras. E ele vai dizer assim, ó, do que adianta, meus irmãos, se alguém disser que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiver necessitado de roupas. Olha que interessante, agora a gente vai entrar nos exemplos, mas é bom a gente já pontuar aqui o que o Tiago está dizendo. Muitas pessoas vão achar que o Tiago está defendendo a salvação por obras. E o que o Tiago está trabalhando aqui não é isso. O que o Tiago está trabalhando aqui é as pessoas que diziam ter fé, mas essa fé não era prática, isso não podia ser visto. E a fé tem sinais, a fé precisa gerar fruto. E o fruto da fé é a transformação do caráter. E a transformação do caráter é também revelado na transformação das obras, porque as obras são o que se pode ver de um homem. Eu sei que podemos enganar com obras por intenções ruins, mas o que o Tiago está falando é para gente salva. Gente que nasceu de novo e que cria na salvação pela fé e que de repente, crendo na salvação pela fé, tinha uma prática horrível. Ele está dizendo, sua fé não está sendo demonstrada pela sua obra. A sua obra precisa respaldar a tua fé. E é isso que ele vai dizer. Depois ele vai usar o exemplo de Abraão, que ele vai dizer que Abraão foi justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque no altar. Ele está fazendo uma pergunta. E ele vai dizer que, lá no verso 21, ele está fazendo essa pergunta, que Abraão foi justificado por obras quando ofereceu seu filho no altar. E no verso 22 ele vai dizer, você pode ver que tanto fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. O que ele está dizendo? Que a fé não pode ser só um exercício mental silencioso e insípido, inodoro, que não dá para sentir, não dá para ver, não dá para palpar. Não. Ele está dizendo que a fé de Abraão, que Deus podia ressuscitar Isaque, mesmo que Isaque morresse, a fé que Abraão teve de subir um monte sem levar um cordeiro para sacrificar o teu próprio filho, essa fé foi seguida pela atitude dele de ir até lá. Essa fé foi seguida pela atitude dele de pegar o punhal para degolar o teu filho. Ou seja, a fé de Abraão, ela foi o tempo todo demonstrada por sua ação. Ele vai dizer que a pessoa, ele vai dizer, mas você dirá, verso 18, você tem fé e eu tenho obras. Ele vai dizer, mostre-me a sua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Tudo bem, você crê? Legal. Até o diabo crê. Enquanto você só está dizendo que crê, você não é muito diferente do próprio diabo. Agora, se quando você crê, a sua fé te transforma e te muda, suas atitudes mudam, aí sim, a fé é prática e você pode comprovar a fé pelas obras praticadas. A palavra vai dizer que aquele que crê, que com o coração crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, e que com a sua boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor, esse será salvo. O que significa confessar Jesus como Senhor? A palavra é Kyrios, é confessar Jesus como o seu dono. E isso, quem ouviu sabia exatamente, que era como ir na porta da cidade e fazer uma declaração passando uma propriedade para o nome de outro. Era assim que funcionava o cartório da época. E automaticamente, confessando Jesus como Senhor, era entender que você não era mais dono de sua própria vida, que agora Jesus era o seu dono. Portanto, você não tem mais direito de viver como você quer, mas viver como o seu dono exige que você viva. Portanto, aquele que não faz de Jesus o seu Senhor, não pode dizer que Jesus é o seu Salvador. O que Tiago está explicando é justamente esse conceito. Se eu digo que creio em Jesus, mas a fé nele não me mudou, a fé nele não mudou as minhas obras, não mudou as minhas ações, então a minha fé, ele vai terminar dizendo, verso 26, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então ela não é contraditória. Por exemplo, a carta aos Gálatas, que fala sobre a justificação somente pela fé. Lá, o que ele estava tratando era pessoas que queriam comprar a sua salvação por obras. Aqui o que o Tiago está trabalhando
É o salvo, que já creu, mas que não teve a sua vida transformada pela fé que teve. E ele está dizendo, opa, essa fé não é verdadeira, porque a fé verdadeira, ela vem carregada de transformação e de ações. E aí o capítulo 3, que é o último de hoje, ele vai falar sobre o domínio da língua. Ele vai dizer como a língua é pequena e ela domina o corpo todo, assim como um leme domina um barco, assim como o freio na boca de um cavalo domina o cavalo. Ele vai falar que nós temos capacidades de dominar os animais de várias espécies, mas somos incapazes de domar a nossa língua. E ele diz que esse deve ser a tarefa árdua da vida de um cristão: controlar o que sai de sua própria boca. Aprender a controlar, porque não pode de uma mesma boca sair palavras de bênção e palavras de maldição, assim como não pode de uma mesma fonte sair água amarga e água doce. Nós precisamos demonstrar a nossa fé, a nossa vida com Deus, por meio de uma linguagem transformada, de uma linguagem curada, de uma capacidade de exercer domínio próprio, que é uma das características do fruto do Espírito, também naquilo que produzimos a partir das nossas falas. A partir do verso 13, ele está dizendo que ele vai continuar dizendo, vai mostrar que a sabedoria é o que precisamos para controlar a nossa língua. E ele vai dizer que nós devemos pedir ao Senhor, eu já tinha dito lá atrás, que nós devemos pedir sabedoria ao Senhor que Ele nos dá. E nós devemos demonstrar a nossa sabedoria tendo obras de humildade que provém da sabedoria. E ele vai dizer, contudo, se você abriga no coração inveja amarga, ambição egoísta, e não se glorie disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas ela é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de mal. E ele termina ali, verso 17 e 18, dizendo, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera. E o fruto da justiça é semeado em paz para os pacificadores. E ele diz que a verdadeira sabedoria, ela é demonstrada na capacidade de se relacionar. Então, que nós possamos entender o recado que Tiago está nos trazendo da parte de Deus. Nós devemos permitir que o Senhor nos transforme por completo e analisar o nosso fruto interior a partir daquilo que o nosso exterior produz. Então, se você ver alguma anomalia nas suas atitudes, no seu modo de falar, no seu modo de agir, deixa eu dizer algo para você. Se você perceber isso, não tente controlar somente comportamento. Busque no Senhor uma transformação interior. Entenda qual ídolo dentro do seu coração ainda não foi derrubado. Nós não fomos chamados para ser adestrados, para ter nossos comportamentos mudados a partir de uma perspectiva exterior. Nós somos chamados para entender que nossas más atitudes exteriores revelam deturpação na forma que cremos. Então, que o Senhor transforme o seu interior, mas que a sua transformação interior seja comprovada por suas ações exteriores. Que o Senhor te mude por dentro e que a sua transformação interna possa ser visto naquilo que está externo. Se você hoje diz crer no Senhor, mas as suas atitudes, a forma que você lida com as coisas, a forma que você perdoa, a forma que você fala das pessoas é uma forma ímpia, a sua fé, infelizmente, ela não é tão diferente do que a fé que Satanás tem. Mas se você permitir que a sua fé mude o seu exterior e que as pessoas possam ver Jesus em suas atitudes, então você poderá dizer como Tiago, eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.